Olá pessoal, um abraço a todos vocês. Inscrito aí no canal Antônio Carlos de Arrucho, a história verdadeira da Bíblia. Hoje eu vi hoje nos telejornais de vários veículos de comunicações, e creio que vocês também viu, aonde a ONU diz ali, né? A ONU fez ali um resumo dizendo que até 2022, né? Um ano eleitoral, principalmente aqui na terra de Jerusalém, 250 milhões de pessoas em todo o mundo estará vivendo em extrema pobreza. E será necessário uma ajuda, é claro, financeira, para que essas pessoas venham sobreviver. E essa será uma das maiores crises humanitárias, a maior de todas as crises humanitárias, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. É uma população tão grande que vai estar vivendo em extrema pobreza, que seria a quinta população maior do mundo se fosse colocada em um lugar só. Olha a Serra de Jerusalém aí. Vocês lembram quando eu fiz um vídeo aí falando, né? Vários vídeos falando sobre isso, que todos aqueles refugiados que estão ali na Europa, entrando ali naquela ilha de Lampedusa, né? Principalmente naqueles lugares ali, vindo naqueles barcos, muitos naufragando ali, aquilo ali, você pode acreditar, é fundado por eles mesmos. Muitos barcos ali afundou, e você sabe que a mídia que trabalha para esse sistema mentiroso não conta. Esses refugiados, a maioria deles são negros e brancos também, né? A mistura, como vive aqui no nosso meio, que vai ser trazido aqui para as Américas. Você pode acreditar nisso? Eles dizem que essa é a maior crise humanitária depois da Segunda Guerra Mundial, que será necessário uma ajuda, sabe, de curso, um auxílio para que as pessoas não venham morrer de fome. E se essas pessoas for colocadas em um determinado lugar, em uma determinada terra, seria a quinta nação mais populosa do planeta. Isso passou em todos os telejornais e vai passar ainda. É por isso que você precisa estar vendo essas coisas, né? E nós falávamos sobre isso há muito tempo. Esses refugiados são judeus pretos que foram tirados daqui e levados para outros lugares. Hoje, muitos falam outras línguas, né? Mas que vão ser trazidos para cá. Tanto preto quanto branco. Se prepara para isso. O único lugar onde eles vão socar essas pessoas são aqui. Com aquele povo lá, que se diz de sangue puro, detesta pretos, indígenas, brancos. Que para você ser branco, você tem que ser que nem eles lá. Os brancos aqui do Brasil, que são igreja verdadeira, que tiveram seus pais mortos nas fogueiras, pela Inquisição católica e evangélica, perto daqueles brancos que estão ali na Alemanha, na Letônia, na Inglaterra, todos aqueles países ali, né? Principalmente a Suécia, a Suíça, esses países aí, Dinamarca, são negros como nós mesmos. E você pode perguntar para quem você quiser, ou fazer uma pesquisa aí. Então, tudo isso está sendo arquitetado já há muitos e muitos tempos, né? Se prepara para isso. Vão vir para cá novamente. E é claro que eles vão fazer aí um grande esforço para que essas pessoas voltem novamente para cá. Vou falar hoje aqui novamente de Samaria, Jerusalém. Você vê que hoje nós vivemos num país que fala a língua portuguesa, o Brasil. E o resto dos nossos irmãos, que são todos nossos irmãos, você pode acreditar nisso, todos que estão aí, até o México, e alguns estão, sabe, ali, perdidos naquela terra de Jerusalém, na parte norte de Jerusalém, América do Norte, onde a língua é inglesa. Esses irmãos,
todos esses irmãos. É descrito aqui no livro de 2 Reis, no livro de Neemias e no livro também de João ou Marcos, depois a gente vai ver lá. Aonde o país que fala a língua portuguesa é Jerusalém e o que fala a língua espanhola são os irmãos que viviam em Samaria. E para você entender essa história, você precisa ficar muito atento, né? Porque senão a banda passa e você não vai ver nada. E nós vamos fazer uma leitura falando sobre isso hoje aqui. Quando Jeroboão ele briga ali com os seus irmãos, ele faz, para você ver, você vai ter que ler a história que está lá no livro de Reis, né? Ele faz ali ele segue ali um conselho maldado de um amigo seu de infância, né? E as tribos então se afastam dali dele. Então alguns ficam com o Roboão, outros seguem o Jeroboão, né? Ou vice-versa, a gente vê, troca até os nomes aqui. E os filhos de Israel, eles saem dali se apartam dos irmãos Judá, né? Yahudá e Benamim, que nunca foi Benjamim nem Judá. E eles vão para Samaria. As 10 tribos acompanham esse rei. E os outros ficaram, né? E os que ficaram foram Judá e Benjamim. E é lógico que Levi fica também, né? Que é eles que cuidavam desse templo mentiroso, né? Que nunca foi o templo do Salvador, Criador e Arroxo. Eu nem sei se Levi fica, né? Então é uma coisa também que a gente tem que fazer uma pesquisa forte, se Levi fica ali, junto com eles ali. A Bíblia cita Benjamim e Judá, né, pessoal? Então a gente afirma que Levi fica porque o templo fica, né? E a Bíblia cita que eles vinham sempre adorar em Jerusalém. E as 10 tribos não vêm mais, porque esse rei, ele faz ali uma imagem desse Deus bode, cabeça de bode, né, o bezerro de ouro, que é a mesma estrela, para que os seus subordinados, né, a ele, quem são, no caso, esses subordinados? As 10 tribos, não venham a Jerusalém, cidade, onde está o Monte Moriá, onde eles achavam que ali era o monte de adoração. E a mulher samaritana conversa com Yahu sobre isso, né? E vamos falar sobre isso hoje aqui. Então o que acontece? Mais tarde, eles são transportados da Samaria para a Síria. O rei faz isso aí. O rei Salmazazé, se não fala a memória, né? Ele leva os filhos de Israel para a Síria e traz alguns da Síria para dentro de Samaria. E Samaria começa a ser mal vista pelos os irmãos Judá e Benjamim. Isso é muito forte você entender isso aí. É por isso que ali poderá haver alguma coisa boa, né, daquelas terras ali, de Samaria. E desde de aí então, né, Samaria e Judá, ou alguns radicais mesmo dos povos que ficaram, alguns nem todos foram, né, alguns ficou aí com os irmãos Judá, é claro que alguns não foram, né, ela passa a ser mal vista pelos os judeus. É por isso que a Bíblia cita que os judeus e os samaritanos não se davam. Porque fica uma mistura diante ali. Então vamos falar sobre isso hoje aqui, mas espero que você preste bastante atenção, né, nessas coisas. Então, a língua, aí para você ver como é que esses judeus barbudos são muito espertos, né? Hoje a língua deles ali, que eles falam ali naquela Jerusalém, criada em 1948 pela ONU, é uma língua indígena, né? Mas os palestinos que estão ali perto deles falam árabe, que é idêntico à língua deles. Então, até essa mentira eles criam, né? Para se passar como se eles realmente fossem judeus da Bíblia. É por isso que a Ruth diz nas cartas Apocalipse: os que dizem ser, mas não são judeus, mas são da sinagoga de Satanás, a sinagoga da mentira, do engano. São filhos do pai da mentira e filhos do engano. Você vê que até mesmo ali a caligrafia árabe, ela é idêntica àquela idística, que nunca foi o hebraico verdadeiro. E isso também acontece conosco aqui nas terras das Américas, porque nós falamos o português, nós somos, né, descendentes diretos de Judá e Benjamim,
principalmente os pretos que são no Rio, Vitória e Bahia, Minas Gerais e várias partes do Brasil, quanto também os irmãos misturados que aqui ficaram. Tantos brancos, que você pode acreditar, esses brancos viviam no meio de nós, e os nossos irmãos indígenas de olhos puxados, cabelos pretos, muitos no Mato Grosso, sabe, no Pará, né? Em Roraima, Macapá, em todos os lugares do norte, né? Do Nordeste também, que falam a língua portuguesa. E os nossos irmãos que estão aqui nos nossos países vizinhos aqui da América do Sul, também, América Central, que falam a língua espanhola, que é quase idêntica à nossa também. É quase que a língua siriaca é a língua aramaica. E você pode fazer uma pesquisa disso aí, uma pesquisa. Eles colocam siriaco de mentira. E a língua hebraica era uma língua quase idêntica à língua aramaica. Tanto é que a Rússia falava em aramaico, às vezes em hebraico. E tantos outros ali. A língua portuguesa também é quase que idêntica à espanhola. Assim como a espanhola também é quase idêntica à nossa. Até isso eles criam lá. São sinagoga mesmo da mentira, né? Para se dizer que são os verdadeiros, porque os árabes... E é por isso que os árabes detestam aquela elite que está ali em Tel Aviv e Jerusalém. Naquela falsa Jerusalém, que não é aquilo lá. Os árabes sabem disso. E principalmente os iraquianos, os iranianos, né? Iraniano, perdão. Os iraquianos, os líbios, os sírios que ali estão, que não é filhos da Síria, mas da Síria, eles sabem dessas verdades. E os chineses também sabem. E os russos também sabem. É por isso que os americanos fazem sempre essa guerra com aqueles países mais fracos. E isso é muito mais forte entrar nesses detalhes. E você pode fazer a sua pesquisa aí. Sabe que isso é mentira, que eles não são os judeus da Bíblia. Que os judeus da Bíblia se encontram aqui nas Américas. Essas nações sabem disso. Eu queria fazer um apelo a vocês que parem de ficar perseguindo as nações aí, pessoal, que a gente fala aqui. Por favor, sabe, parem com isso, sabe, aqui ninguém, não estamos aqui para odiar ninguém, somos todos irmãos, filhos, sabe, do mesmo pai. Falando de Adão. Não de Arro, né? De Arro é aqueles que nascem de novo. E através dessas nações é que nós estamos chegando a essas verdades. Então, sabe, por favor, se você for para vir no canal, sabe, perseguir judeus, árabes, ou quem quer que seja, ou, sabe, o chinês, por favor, nem venha aí fazer comentário. Isso é muito sério. Nós estamos aqui falando de coisas que é para libertar, sabe, não para aprisionar muito mais a mente das pessoas. Então, o nosso trabalho é um trabalho seríssimo para Arroxo. Não temos, sabe, convênio com ninguém. Por isso nós não somos isso que nós somos, essa humildade nós somos aqui, e vocês também aí. Trabalhando nessa simplicidade. Por favor, para de, sabe, de achar que as pessoas, sabe, nós não estamos, a nosso inimigo é os inimigos de Arroxo. Não são nenhum ser humano esses inimigos. Então, essa língua que nós falamos hoje aqui, que é idêntica à espanhola, o hebraico verdadeiro também era idêntico ao aramaico, que nossos irmãos aprenderam a falar ali, quando foram transportados para a Síria. Vamos ver isso aqui. O rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Fazim, e fez habitar na cidade de Samaria em lugar dos filhos de Jaxoru, de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram na sua cidade. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram Iarro, e mandou entre eles então Iarro leões, que matasse algum deles, né? Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste fizeram habitar na cidade de Samaria. E não sabe o costume do Deus, é claro, né? Eu estou falando de Arro aqui, né? Aqui está escrito Deus, vou ler como está escrito aqui, o Deus da terra. Pelo que mandou leões entre eles, e eles que matam. Portanto, não sabe o culto do Deus da terra, que era Iarro, né? Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vão-se e habitem lá, e eles ensinem o costume do Deus da terra. E veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhe ensinou como deviam temer a Yahweh. Então,
Esse sacerdote aqui, ele estava na Síria. Era um filho de Israel, de Ashuru. Talvez se aí um. É por isso que eu digo que a tribo de Levi não estava aqui, né? Porque sacerdotes só podia ser da tribo de Levi, os filhos de Arão, né? Então, isso aí também é uma outra mentira que a gente tem que, sabe, chutar. Fala em alguns canais aí, né? Você vê aqui que os sacerdotes só vinham da tribo de Levi, né? Isso aqui está sendo mostrado aqui à luz das escrituras, né? Então, a tribo de Levi foi também junto, foi junto com os irmãos lá de Israel. É por isso que eu acho, sabe, eu sempre tinha um pé atrás com esse templo aí, né? Então você vê aqui, ó, né? Vamos aqui para não ficar muito longe. Porém, cada nação fez os seus deuses, né? E puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação na sua cidade, nas quais habitavam. E os de Betel fizeram Sucote, o nome de um deus, né? Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Amate fizeram Arcima. Os heveus fizeram Nibás e Tarcás. Os sefavitas queimaram seus filhos no fogo, Adrameleque, tá vendo? E Anameleque, deus de Sefarvaim, né? Assim temia Iarro, e dos mais baixos fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim que Iarro, eles temiam, né? Iarro, falando do próprio Iarro mesmo, né? E temia também os seus deuses, serviu segundo os costumes das nações, dentre as quais tinha sido transportado. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem Yahweh, nem fazem segundo os seus estatutos. Então, até o dia de hoje, né, fazem segundo os primeiros costumes, não temem Yahweh, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo a sua ordenança, e segundo a lei, e segundo o mandamento que Yahweh ordenou os filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, que nunca foi. Né? Os filhos de Jacó, que deu o nome de Achoru. Leva aí o nome do Criador, as iniciais do nome do Criador. Então você vê que os filhos de Israel, eles fazem isso, né? Quando eles são transportados ali para a Síria. E muitos que estavam na Síria novamente voltam para dentro de Samaria. E você vê que isso é fato, isso é verdade, dessa língua aqui, que quando Neemias, agora vamos voltar no livro de Neemias, né? Quando Neemias chega aonde ele estava na Babilônia, que ele vem para edificar os muros de Jerusalém, a primeira coisa que ele vê é que os filhos de Israel estavam falando uma língua diferente. Está falando uma língua diferente, uma língua que eles tinham aprendido ali, né? Quase que idêntica ao hebraico, mas que não era. Porque eles haviam, sabe, casado com mulheres estrangeiras. Eles haviam casado com mulheres estrangeiras. E ali começavam a se misturar. E muitas dessas mulheres eram brancas, de olhos azuis. Muito forte isso aí. E você vê, ó, que quando você vem aqui, no livro de Segunda Reis, no capítulo 18, ainda essa história está quentíssima, né? Até aqui, quando Senaqueribe invade Jerusalém. Versículo 26. Aquela passagem que eu li, pessoal, no livro de Reis 17, tá? Livro de Reis, Segunda Reis 17. No versículo 26 de Segunda Reis 18. Então disse Eliaquim, filho de Euquias, a Sebna e a Joá e a Rabzaque, rogamos-te que fales aos teus servos em siriaico, porque bem entendemos, olha aqui, a língua espanhola, né?
quase que dentro da língua espanhola hoje. Não é a língua espanhola que está falando em siriaco, é uma língua totalmente diferente. Eu estou dizendo assim, hoje você não entende o que o espanhol fala, o que os nossos irmãos falam? É assim também eram eles, só fazendo uma comparação aqui. Olha, nos fala para nós em espanhol, em Uruguai, em argentino, né? A língua é uma só, né? Porque nós entendemos. Mas se você. E tem muitas pessoas no nosso meio que não entendem. Para você entender, você tem que botar bem ali, sabe, a sua mente, para entender o italiano, que é quase idêntico, né? Mas se hoje, se você colocar a sua inteligência para entender o que um sul-americano está falando, né? O nosso irmão aí da Guatemala, do Costa Rica, você quase que entende o que ele está falando. Mas se ele falar para multidões, né? Ou numa sala de aula, quase que ninguém vai entender. Então o que acontece aqui, no capítulo 18, do versículo 26. Rogamos que fale ao teu servo siriaco, porque bem entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Então aqui eles estavam fazendo uma blasfêmia do nome do Criador, e eles falaram como se fosse falador em português. Olha, né, isso. Ah, por favor, não faz isso não. Fala para nós, né? Tipo alguém lá vamos supor, do Peru ou do Chile, né? Fala para nós na sua língua, nós vamos entender, né? E eu, fulano aqui entendemos, fala, mas não fala, sabe, português não, senão o povo fica desesperado. Era isso que estava acontecendo aqui. Você vê que a língua é quase que idêntica. E esses judeus barbudinhos fazem isso. Eles vão ali para aquela Jerusalém, eles aprendem essa língua Yiddish, aprendem com quem, então, no caso? Com o povo branco. A escravidão começou há muito tempo atrás. Eu estou com um livrinho pequeno aí que eu não sabe, que eu nunca tinha lido assim. Algumas vezes tinha feito ali algumas anotações nele, né? Eu ganhei de uma pessoa que até faleceu agora de negócio de Covid-19 aí, estava bem velhinho, né? Abusava muito do álcool, do cigarro. E ele me deu esse livro lá, de Paulo Setúbal, que é os bastidores da história. E o livro fala, é muito velho o livro, vocês vão ver ele. E ele fala coisas ali que vocês ficam, sabe, assim, impressionados, né? E esses judeus viviam aqui no nosso meio. Esses judeus, nós tem falado ele, eu falado, sabe, o Rodinei, o Cier, o Edinho, várias pessoas têm falado isso aí, né? Várias pessoas têm falado isso aí. E esses judeus barbudo, branco, de olhos azuis, né? Que não são a igreja verdadeira, que também tem olhos azuis. Eles eram tão ricos, e era eles quem tirava daqui o pau Brasil e o pau de tinta, que é o babutimão. E ali escreve até ouro, né? Não é ouro, não, sabe? Existe, sabe, Pernambuco, Paraíba com Y, né? Então, é bem escrito assim na língua portuguesa mesmo, aquela lá que se fala em Portugal, que se fala em Angola, em várias partes aí do mundo, né? Não é igual o nosso aqui. Então é muito forte saber que esses judeus estão aqui, sabe, desde o começo. São eles mesmos que são os ingleses e franceses. E os próprios livros de história contando isso aí, né? E tantos irmãos têm mostrado isso aí, né? Então você vê que eles criam essa língua, né? Malandramente. E hoje eles posam aí de santo. Eles posam de santo. Vocês viram? Não deixa a banda passar não, tá? Vocês viram que eles ali fizeram Deus, né? Deuses, cada um conforme a sua nação, conforme a sua cidade. Os nossos irmãos que estavam em Israel foram levados para a Síria, e alguns voltaram novamente, né? E depois, mais tarde, eles voltam novamente para Samaria. É por isso que essa guerra entre samaritano e judeus. Não ide pelos caminhos do gentio e entrar em terra de samaritano, né? Mas e as ovelhas perdidas de Israel? O próprio Arruxa falando isso aí, né? Ali para os seus discípulos. Não vá. Vai as ovelhas perdidas, né? Porque os samaritanos, até então, eram os próprios assírios que viviam no meio do povo. E muitas dessas pessoas brancas. E tem uma mulher branca aqui. Vou mostrar para vocês agora aqui, de olhos azuis. Você quer ver? Aqui, ó. Livro de João 4. Yohanan. E quando Yahushua entendeu que os fariseus tinham ouvido que Yahushua fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Yahushua mesmo não batizava mais os seus discípulos,
Estranho, né? Você vê que tem esse batismo, a gente tem um pé atrás, né? E a Rússia nunca batizou ninguém, né? O discípulo que... A gente, você vai vendo coisa aqui, a gente vai lendo, vai descobrindo mentira, né? Deixou a Judéia e foi a uma... e foi outra vez para a Galiléia. A Galiléia era Samaria mesmo, tá? Você pode acreditar nisso aí. A Galiléia das nações, né? A terra das grandes nações, de muitas nações. E era necessário passar por Samaria, pela região de Samaria, né? Talvez a Rússia estava indo até lá para aquele... Enfim. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó e a Rússia, pois, cansado do caminho, sentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse a Rússia: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Agora eu faço uma pergunta. Por que que a mulher samaritana sabia que Yahushua era judeu? Por quê? A cor de Yahushua e a língua que Yahushua estava falando. Antônio Carlos, você está ficando maluco. A Rússia disse que nós ia ser mesmo chamado de maluco. A cor de Yahushua e a língua que Yahushua falava, em hebraico, quase que idêntico ao aramaico, assiriaico que a mulher falava. E a sua cor também. Ou você acha que a mulher conheceu Yahushua pelas vestes que estava vestindo? Se você chega perto hoje de uma pessoa argentina, uruguaia, ela vai, e falar com ela, ela vai saber que você é da onde? Do Brasil, né? Até mesmo se a mulher não fosse branca, mas eu creio que ela era branca de olhos azuis. Mas pode ver nossos irmãos equatorianos, colombianos, né, haitiano fala língua francesa, perdão, né? Mas os colombianos, né, alguns também são negros, principalmente os do Equador, né? Mas eles vão saber que eu sou do Brasil pela minha língua portuguesa. Porque se eu falo com ele na língua espanhola, ele não vai saber se eu sou tá bem dali, daquele país dele. Então é por isso que você precisa usar a sua inteligência. Mas essa mulher era branca, branca, branca. Quer ver? E a Ruth respondeu e disse-lhe: tu conhecesse o dom de Deus, né, que nunca foi, né? E quem é o que te diz dar-me de beber? Tu lhe pedirás e ele te dará água viva. E outra coisa para você: há promessas tanto citadas no canal dos 5.500 anos feito para Adão, né? Onde o filho da sua companheira, gerado, ele ia vir e salvar ele, ia aparecer do nada. Por isso que o nome ali, às vezes, é falado de enviado, né? Esse nome que é de Cristo ali. Nunca foi Cristo, né? O ungido ou o enviado. Enviado é aquele que vem. Isso é muito forte, pessoal, você saber disso nos tempos, nos dias de hoje. A promessa também era essa: vai vir um forasteiro para salvar você daqui a 5.500 anos. E você vê que isso é tão verdade que a própria Rússia diz, né? Do ventre de mulher, ninguém é maior do que João Batista. E por que a Rússia fala do ventre de mulher? Se a Rússia também nasceu do ventre de uma mulher. Mas Yahushua, ele foi gerado pelo Pai e não feito de um ato
né, de uma relação de um homem com uma mulher. Então a Rússia ele não vem dessa maneira, de um ato de um homem com uma mulher. Ele é feito pelo pai. Ele é introduzido ali, né, milagrosamente pelo pai Yahweh. Não dá a impressão, poxa, mas então se João é maior do que. Então a Rússia é mais pequena que João, né? E o próprio Arroz dizia, mas eis aqui quem é maior do que ele. Então isso é muito forte você entender isso aí. É muito forte você entender isso aí. E aqui a Rússia fala da mulher da promessa. Se você soubesse, né? Não conheces a promessa? Se tu soubesse quem era quem está te pedindo água, tu daria. Não, tu pediria, né? E ele te daria água viva. Água viva. E disse a mulher, Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó? Antônio Carlos, se essa mulher, como é que está falando de Jacó? Porque essas pessoas brancas, muitos estavam na Síria, viviam no meio do povo de Israel. E elas aprendem ali os costumes. Vocês leu lá atrás comigo. Mas eles adoravam tanto os deuses deles quanto a Yahweh também. Que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebemos ele próprio, ele e os seus filhos e o seu gado. E Arroz respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tomará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha, tá vendo? O que aconteceu lá com Adão, é o que vai acontecer com você, com quem quer essas promessas. E disse a mulher, Senhor, né? Tu me dá dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la? Disse a roxa, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse a roxa, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu, né? Mas, marido, isso disse com verdade. Sabia que esse aqui é uma outra, né? Se referindo aos deuses que ela tinha? Não o marido verdadeiro? Você viu na passagem do ontem falando ali de Baal, marido. E qualquer Deus que você adora hoje não é pai, mas ele é marido, porque ele é dono, ele te escraviza, ele sabe, te cega, te hipnotiza. E o único, e o pai, ele liberta o filho. O pai dá pão, o pai dá água, o pai dá tudo para o filho. E não escraviza o filho. Isso é muito forte você saber disso aqui. Já vi pessoas renomadas dentro dos tempos de pedra pregando sobre isso, falando que esses 5 maridos eram deuses que ela servia. Pelo menos isso aí, né? Renomado, não vou nem falar o nome aqui de quem é. Você vai até seguir ele aí. Tem uns cabeçudinhos aí no canal, né? Que de repente vou até atrás por cima de pedra. E isso não é a nossa vontade, de maneira nenhuma, né? Nossos pais adoraram nesse monte, e vos dizeis que é um. E vós dizes que é em Jerusalém. Ah, não, perdão. Porque eu tivesse um marido que agora tem também nasceu, né? E disseram a verdade. E disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Então a mulher agora está começando a lembrar da promessa, a mulher, né? Eu vejo que tu é profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se devem adorar. Tá vendo que está falando de religião aqui. E disse-lhe a Rússia, a mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Ó, tá vendo que tá falando desses deuses que ela estava vivendo, que ela estava seguindo. É muito forte isso aqui. A história de João, ela está sendo contada lá no livro de 2 Reis 17 e também no livro de Neemias. Vós adorais o que não sabeis, né? Adoramos o que não sabemos, porque a salvação vem dos Yahudim. A salvação ela vinha ali do povo de Achoru, então não é de judeus, né? Isso também
é colocada como mentira porque os judeus. E tem pessoa que vai questionar isso aqui. Ah, porque Maria, né? Vai botar, bater na Maria novamente. Nasceu lá de José, que era filho de. Tudo conversa fiada. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E a mulher disse, né? Eu sei que o Messias que se chama, ó, que se chama o Cristo, que nunca foi, né? Tudo que é seu nome de mentira, vem e quando ele vier, nos anunciará tudo. Estão entendendo agora, pessoal? E eu sei que a Rússia vai vir um profeta e ele anunciar tudo isso que tu está falando. E disse a Rússia, eu sou, não, e disse, eu sou, eu que falo contigo. E nisto viajou o discípulo e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse o que pergunta ou por que falas com ela. Deixou, pois, a mulher o canto e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o enviado da promessa dos 5.500 anos? Porventura não é esse, será? Eles sabiam disso, e essa mulher era branca de olhos azuis. Você pode acreditar nisso. Porque ele sabia, é por isso que depois da glorificação, Shaul vai pregar ali para quem? Para os samaritanos brancos de olhos azuis. E saíram, pois, das cidades, foram ter com ele. E saíram, pois, da cidade, né, e foram ter com ele. E a história dos 5.500 anos, ela foi contada com uma clareza de detalhe aqui nós não sabíamos, né? Os nossos pais disseram, né, que havia um homem que ia falar tudo isso que você está falando, ia fazer tudo isso que tu está falando. E a mulher só conhece a roxa pela sua cor e pela língua que a roxa falava. Assim como nós hoje. Por que você acha que o Brasil fala a língua portuguesa e os outros países falam a língua espanhola? O porquê que você acha que o Brasil fala a língua portuguesa e os outros países falam a língua espanhola? Isso já vem de tempos, ó, remotos, tempos antigos. Creio até que isso também seja a mão do Criador Yahweh. Aonde estão as 10 tribos que falam a língua espanhola? Que ali aprendeu a falar sabor-siriaco, falar o aramaico, quando foi levado ali para Samaria, de Samaria para a Síria. E da Síria muitos voltaram para trás. Enquanto os irmãos Judá e Benjamim ficam aqui nessas terras, falando a língua hebraica, mais tarde é trocada pela língua portuguesa. Nas terras de Jerusalém. Aqui nas terras de Jerusalém. E esses judeus do barbudo da ONU sabem a mesma coisa em 1948. Eles aprendem a língua indígena com o povo alemão. Muitos alemães também eram igreja, porque a língua, são várias línguas, você entende isso quando você lê lá na Torre de Babel, isso não importa, né? Ou talvez também, eu sei, enfim, são coisas que a gente tem que pesquisar. E eles vão lá, para aquele lugar pequenininho ali, e ficam ali brigando de mentira com aqueles palestinos ali, para se passar como se são os judeus barbudinhos, os judeus verdadeiros, os judeus barbudinhos tentando se passar pelos judeus verdadeiros da Bíblia, que não são, mas são da sinagoga da mentira, do engano, do pai da mentira, né? Sinagoga de Satanás. Enquanto a história verdadeira, ela acontece aqui, entre Brasil e América, Samaria e Jerusalém. E a mulher samaritana confirma isso aqui. O Cristo que ela divina, mentira, né? O enviado. Aquele que ia aparecer como forasteiro. E os próprios judeus questionam a Rússia várias vezes sobre isso. Mostra-nos o seu Pai para que nós cremos em tu. Falando para a Rússia, né? Nós temos um pai, nós temos uma raiz, nós temos, sabe? E você quem é? E a Rússia aparece novamente do nada ali, falando a língua hebraica. No meio de um povo que falava
uma língua aramaica. E tanto é que quando Yahushua pede água ali, naquele madeiro ou a cruz mesmo, eles não entendem direito e acham que Yahushua está chamando por Elias. Porque Yahushua chama ele por Uriarro. E eu vou afirmar novamente, né? Uriarro. Estão chamando por Elias. Vamos ver se Elias vai descer para vir trazer água para ele aqui, né? Vai ressuscitar para trazer água para ele. Yahushua está chamando pelo pai, né? Uriarro, né? Uriarro. Que é idêntico ao Uriarro. Elias também tem esse nome. Pessoal, muito forte. Muitas coisas ainda vão nos acontecer. E se prepara, né? Que muitas coisas vão acontecer de ruim, mas nós vamos estar, sabe, ocultos aí pela nosso Salvador, Criador, Yahushua, e você precisa crer nisso. Você tem que crer nisso com toda a sua alma, toda a vontade, todo o entendimento, todo o coração, sabe? Acima de tudo que você ama, você tem que amar essa verdade. Falou, pessoal, um abraço. Fiquem firmes com o Yahushua aí, tá? Um forte abraço a todos vocês.